Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui é a Lucia Oliveira, você está no canal Corpo Sagrado. E hoje, continuando a nossa trajetória falando sobre os chakras, hoje eu vou estar falando sobre o chakra do coração. O chakra do coração, em várias ilustrações, ele podem ser de duas cores. Ou ele vai estar representado pela cor rosa, que aí fala assim muito a cor do amor, realmente essa cor tá ligada ao carinho, ao afeto. Ou vai estar ligada à cor verde, porque fala da cor da cura. Se vocês observarem, muitos centros, muitos lugares que trabalham com cura, às vezes hospitais têm um tom verdinho claro, algumas propagandas, às vezes planos de saúde, vocês observarem, tem tom verde. Tem todo um sentido quando eles usam as cores, né? Algumas empresas, se vocês observarem as logos, quando a gente vem falando desde o início, né? Às vezes a gente não presta tanta atenção ou geralmente não associa as cores, não faz essa relação com os chakras, mas tem toda uma psicologia das cores e essas informações elas estão contidas que fazem com que as grandes empresas escolham determinadas cores para representar a sua empresa. Então isso realmente tem uma importância grande. Então ou ela vai ser rosa ou ele vai ser o verde. O mantra que representa essa cor ele é o Yan. Lembra que eu sempre falo? É YAM. Que sempre tem um mantra que ajuda na ativação do chakra quando ele está em desequilíbrio. Então, esse é o mantra do chakra do cardíaco, é o Yan. O elemento dele está ligado com o ar. E a pedra dele vai estar ligada, então, assim, o quartzo rosa, a pirita ou a esmeralda, né? Que a esmeralda é verde, pirita eu não lembro qual que é o tom dela. Mas a esmeralda, se lembrar aí, ela é verde, né? E o quartzo rosa tem tudo a ver com a cor, sempre com a cor do chakra. O chakra do coração, então assim, nós vamos trabalhar aí os 7 chakras principais. Nós já falamos do chakra básico, a gente tá subindo, né? O chakra básico, o chakra do umbigo, o chakra do plexo solar, agora a gente tá no chakra do coração, que é realmente bem entre o nosso peito mesmo. Esse chakra, ele então, ele fala que ele, eu costumo pensar assim que ele faz a ponte entre os chakras baixos e os chakras mais elevados. Ele é o meio. Se a gente vem subindo e está trabalhando as nossas energias e elas estão positivas, elas estão potencializadas, a hora que chega no coração ela sobe, senão ela trava. Então você tem que fazer todo um trabalho de reconexão desses chakras, limpeza, harmonia para que essa energia continue subindo. Porque aqui, essa parte dos os 3 chakras inferiores, eles estão muito ligados à nossa vivência aqui na Terra. Mais a nossa parte humana, a nossa parte terrestre mesmo, as nossas necessidades para vivenciar essa vida. O coração para cima, a gente vai começar a trabalhar um pouco mais a parte espiritual, o que a gente veio, assim, vai ser o chakra da garganta, o terceiro olho, né? E o chakra coronário, que é a nossa ligação com Deus. Então, vai subindo essa energia, ela vai ficando potencializada. É como se daqui para cima a gente tivesse mais essa ligação realmente com o alto, ou trabalhar mais a nossa parte espiritual. E tá tudo junto, né? Como é em cima, é embaixo. Então, mas precisa estar em harmonia para subir, porque essa energia aqui, digamos assim, que ela é mais sutil, ela é mais leve. A gente tem essa, para que a gente possa desenvolver essa espiritualidade. Então, eu falo que o coração e os sentimentos aqui a gente precisa resolver bastante coisa para quando a gente começa, para poder começar a fazer esse processo de elevação espiritual mesmo, que aí são se livrar um pouco das mágoas, dos ressentimentos, perdoar com mais facilidade e para ter uma energia mais leve, ter uma energia mais conectada com Deus mesmo, né? Que é a essência, a gente fala a essência do puro amor. Ah, quer dizer que ele não está com a gente? Não, em momento algum estou falando isso. Simplesmente estamos falando aqui da conexão do chakra. Quanto mais limpo, quanto mais leve você estiver aqui, mais harmonioso, mais fácil dessa energia continuar subindo e você fazer essa ligação com a parte espiritual, tá? Como sempre a gente vem falando, todo chakra ele é ligado com uma glândula. Então a glândula do coração ela está ligada com a glândula timo, é responsável por todo o nosso sistema imunológico. O chakra do coração é como centro energético do amor. Ele está ligado ao amor condicional, à compaixão, o perdão, a verdade, ao nosso sentimento de gratidão, gratidão pela vida, pelas coisas que nós já temos. É assim, né? Geralmente a gente fala assim, o pensamento cria sentimentos que criam comportamentos que nos levam a ações. A gente geralmente fala assim, tá tudo é o nosso pensamento, começa aqui. Mas se a gente não sentir
até para procriar, eu falo a lei da atração, tudo, às vezes a gente fica assim muito no mental. Vou falar frases positivas, claro que ajuda. Imagina se a gente às vezes já falando as coisas positivas, algumas coisas já não se desenvolvem de uma maneira muito fácil na nossa vida. Imagina aquelas onde está cheio de sentimento negativo e verbaliza muita coisa negativa. Quanto que a palavra tem poder, eu acredito, e essa vibração fica com a gente, né? E, então, assim, imagina quando a gente consegue melhorar isso, potencializar essa energia. Então, pensou, a gente às vezes pensa, isso vai gerando às vezes um sentimento, saudade, mágoa, alguma coisa, vai ficando aqui. Quando mais a gente trabalhar isso, controlar esses pensamentos, trabalhar essas emoções que trazem pra gente e deixar elas mais positivas, mais leves, começar às vezes a olhar o lado bom de toda a situação, encontrar alguma coisa positiva no que aconteceu, às vezes é difícil, né? Mas é tempo, eu falo assim, é tudo tempo, amadurecimento para que a gente possa olhar e encontrar algo que faça a gente crescer com aquela situação, melhorar em alguns sentidos. Assim, não é que a situação é boa ou ela deixa de ser ruim, mas simplesmente encontrar uma forma da gente crescer assim. O que a gente faz com tudo isso, né? A gente pode se desenvolver, posso ficar amargurado, posso ficar triste, posso me fechar, ou eu posso, apesar de tudo, escolher me levantar e superar e ir pra vida. Eu falo que é sempre mais uma questão também de escolha. Como todo, a gente continua falando, os chakras, quando ele está em desequilíbrio, ele tem uma parte que ele ataca, assim, ele vem de causas emocionais, e quando elas também não tratadas, elas atacam o nosso físico. Então, assim, quando a gente fala das emoções, o que é a gente pensar assim, uma emoção em equilíbrio do coração? A gente tá falando de bons sentimentos, é tudo isso. Trazer boas emoções, boas energias, boas vibrações, ter mais amorosidade, gratidão, amor incondicional, trabalhar mais o nosso não julgamento, o nosso perdão, exercitar a nossa gratidão. E quando ela tá em desequilíbrio, o que seria? Assim, a pessoa fica mais medrosa, às vezes a pessoa fica. Aquele ciúme, o amor que se transforma em ciúme, uma coisa doentia, deixa de ter aquela leveza e passa por uma coisa mais pesada, sentimento de egoísmo, incapacidade às vezes de amar. Cobrança por afeto, às vezes a pessoa muito assim, não sabe transmitir afeto, fica egoísta, é um coração fechado, não ama, é angustiado, a pessoa fica com desprezo, raiva, medo. São todos sentimentos que eu falo assim. Existe, vamos colocar sentimentos bons e ruins, não é nem essa a questão, como eu falei assim, às vezes esses sentimentos nos levam para um outro nível também muito mais positivo, desde que eu falo assim, eles sejam, a gente trabalha para que eles sejam realmente momentâneos, porque a gente passa por esse processo e depois vai evoluindo. Temos os nossos momentos, quem não, né? De tristeza, de aprendizado, às vezes medo, situações novas, coisas que a gente tem que lidar. E faz parte da nossa vida, mas é uma escolha. Fico aqui ou eu posso mudar. Vou me dar um tempo, vou me permitir ficar aqui, curtir esse momento, curtir essa dor, porque mudar não quer dizer que você não tenha que não sentir. Ao contrário, eu acho que sentimentos reprimidos, na minha opinião, eles são piores, porque uma hora a pessoa às vezes fica tão. Não, eu sou maior do que isso, eu sou maior que isso, não vou olhar, não vou ver essa dor. A gente sabe que também essa, vamos dizer assim, essa falta de percepção, de não sentir, de guardar tudo também, uma hora ela estoura. Então, é bom, olha, se tá com vontade de chorar, chora, se tá com momento de tristeza, fica quieto. Eu falo assim, mais do que pro outro, é pra gente, se respeitar o nosso momento. Mas tenha em mente que não queira ficar aqui, né? Assim, assim, você pode ser melhor que isso, eu sou melhor que isso, você é melhor do que isso. Curta esse momento de dor, mas tenha. Gente, vida que segue. Vamos pra frente, vamos olhar pra frente, para que a gente não fique nesses sentimentos que eles abaixam a nossa frequência e aí a gente fica propício a ter, além dos sentimentos emocionais, ter os sentimentos físicos, né? Que a gente pode trazer aí em desequilíbrio. As doenças cardíacas, problemas de pressão e pulmão, problemas em braços e mãos também tá ligado com o nosso chakra cardíaco, corresponde a ele, tá? Alimento, gente. Então, assim, a gente vai falar frutas verdes. Aí eu fiquei pensando, né? A gente parece quando você vai pensar assim, o que tem de alimentos. Mas aí eu fiz uma listinha. Abacate, kiwi, maçã verde, uva verde, agrião, escarola, as folhas, os vegetais de folhas verdes escuras também, brócolis. Então, todos os alimentos, como eu falei, a gente vem falando dos outros chakras, eu acho importante assim. Então, a gente tem consciência, os chakras, eles são importantes. Eles quando eles estão de forma
quando a gente está em sentimentos negativos relacionados àquele que correspondem àquele chakra, aquelas vibrações negativas elas podem causar doenças físicas, sim. Então a gente tem que trabalhar isso, porque no nosso entendimento da terapia holística eu entendo assim, tem causas. E as causas geralmente, e não só na terapia holística, eu vejo a ciência também fala muito sobre isso, muita coisa a gente trata, tem que tratar a parte emocional, porque senão a gente só trata aqui os efeitos, que é a doença, mas não curou, assim, não cicatrizou aqui, então a ferida continua aberta. Em algum momento pode ter uma correspondência novamente e ter esse novo, voltar a esse problema, se manifestar um problema de saúde novamente, né? Então, assim, cuida do que tá da causa emocional primeiro para que esse efeito da doença cesse. Hoje eu vi um exercício também para falar sobre o coração, que é um exercício que a Louise Hay, que é foi uma grande terapeuta, né? Ela desencarnou tem pouco tempo. E ela falava muito sobre essa questão das doenças psicossomáticas, né? Que tudo tem esse fundo emocional e que depois ataca o físico. Então, assim, a gente fala do coração, a gente tem que lembrar tem muitas coisas importantes aqui. A gente tem um termo que a gente usa que fala assim, a nossa criança interior. Eu ficava ouvindo isso, mas quem que é essa criança interior? E lembra quando eu falei lá no primeiro chakra, no chakra básico? O chakra básico, ele tem correspondência de quando a gente estava desde a barriga da mamãe, 0 barriga, até mais ou menos ali uns 7 anos. Tudo que a gente teve de informação desde o ventre da mamãe, até agora a gente tem isso muito impregnado no nosso subconsciente. Muitas dessas informações, a leitura que foi feita por uma criança, vendo todo aquele ambiente que ela estava, está dentro da gente. E isso reverbera em situações, as nossas crenças limitantes, quebra de paradigmas na nossa vida adulta, gente. É muito incrível, parece que é injusto, né? Como que as informações... Quando eu era criança, que eu não tinha discernimento ainda, que eu não entendia as coisas, reverberam pela minha vida. Mas tudo tá certo, né? Quem sou eu para questionar as leis divinas, digamos assim, mas é assim que funciona. Pega todos os estudos, a parte de psicologia, também a parte da ciência, tem muita informação que vem de quando nós éramos crianças, porque pelos estudos eles consideram assim, nós temos um grande campo, nosso cérebro é fantástico e a gente não usa ele na sua potência, só que a gente tem 5% em a média de consciência está na nossa consciência, 95% está gravado no nosso subconsciente com N informações. Então assim, muitas, mas como que a gente pode identificar uma crença? Vamos vendo as coisas na nossa vida. Então a gente tá tendo dívida, tá tendo problema financeiro, tá tendo relacionamentos ruins, tá tendo se sente assim não merecedor. Então assim, onde que tá? Você começa a ver pela situação que cada um tem na vida e aí começa a olhar, bom, será que isso pode ser uma crença? E geralmente você vai ver que tem alguma coisa. E aí como que trabalha? E voltando à criança interior. Então, todas essas informações, essas mensagens, a gente chama de criança interior. É como se realmente a nossa criancinha lá atrás, se a gente não olha, onde ficou todas essas informações que reverberam a nossa vida até hoje, ela tá aqui em algum lugar esquecida. Então, a Louise Hay fala pra gente fazer o exercício do espelho. Se olhar realmente no espelho e buscar bem nos nossos olhos e falar com ela. Assim, então, no meu caso, é Lucilene. Ô, Lucinha, minha querida, eu estou aqui. Fala com amor, fala com você. Se imagina lá falando com aquela criança e se abençoa para que você tenha nessa vida adulta melhores resultados. E a gente ignora tanto isso. E eu não tô falando que é fácil, não, porque é um exercício e eu mesmo tenho uma resistência, às vezes até muito grande, de olhar essa criança por questões mesmo de traumas, coisas que ficaram na minha vida. Às vezes eu esqueço dela. Então agora eu tenho uma filha. Às vezes eu olho. Quando ela fala que quer brincar, alguma coisa assim, eu abraço ela com esse sentimento. Às vezes eu estou abraçando ela, mas às vezes eu penso da minha criança, como que se eu estou abraçando a mim mesma também. A minha criança que não brincou, a minha criança que se sentiu rejeitada, a minha criança que viu um mundo do qual ela tinha medo, que me faz ter reações até de sentimentos negativos hoje em dia. Então, vocês entendem que às vezes é mais do que a gente só tá aqui
caminhando, estudando e vivenciando, tem outras informações. Então, ó, 95% dessas informações estão no nosso subconsciente. E às vezes a gente precisa olhar. Um exercício bom é esse. Às vezes pega uma foto sua de quando era criança, se olha nos olhos, abençoa aquela criança, fala do que você lembra, do que você tinha medo, de coisas que te falaram, perdoa as pessoas. Às vezes vem tanta coisa na memória, às vezes é amiguinho, professor de escola, assim, quanto eu falo assim, eu tenho quase 40. O bullying sempre existiu. Hoje, assim, com muito mais frequência, muito mais falado, porque já chegou num nível, assim, que tem acontecido, por conta disso, muitas atrocidades até. Mas na minha época, às vezes, vocês tiverem mais ou menos essa mesma idade, mas pessoas mais velhas, parece assim, sempre existiu. Assim, em algum momento a gente pode ter sido a... É chacota que fala? Da turma? Assim, a gente pode ter sofrido bullying. E às vezes pode ser de um coleguinha, às vezes é alguma coisa que o pai falou, uma comparação que a mãe ou o pai, alguém fez com outra pessoa e aquilo deixou a gente no sentimento de inferioridade. E às vezes, infelizmente, a gente sempre acaba, sempre não, e muitas vezes, né, a gente acaba se comparando com o outro, na qual nós somos, às vezes, o inferior, né? São raras as situações que a gente às vezes se coloca como o superior. Geralmente a gente se joga para baixo, né? Quando é pros outros, geralmente a gente se coloca pra cima. Não, porque fulano vai lá, quando é um amigo a gente coloca a pessoa pra cima. Mas quando é com a gente às vezes tende a jogar essas emoções mais pra se diminuir, né? Então, um dos exercícios é esse, é você se olhar realmente, buscar essas imagens, ver, lembrar disso e fazer um auto perdão e pensar que você, para eliminar a crença, você não é aquilo. Você se transformou em outra pessoa. Aquilo foi uma coisa que a pessoa fez baseada no julgamento dela. Não quer dizer que você tenha que sofrer mais por aquele julgamento ou aquilo que aquela pessoa falou não representa você. E aquilo era uma coisa de quando você era criança. Você é uma outra pessoa hoje, mas aquela informação que está na sua memória, que a gente chama que também está agregada à sua criança interior, ainda dói. Quanta coisa, às vezes eu lembro, assim, esse tipo de coisa. É comparação com o irmão, comparação às vezes com a prima, assim, nota de escola, boletim. Ai, porque fulano tirou o filho do fulano, foi bem, a professora elogiou, e olha que eu peguei o seu. Sabe, esse tipo de coisa. Professora que às vezes, porque às vezes você foi ler alguma coisa na escola e algum amiguinho tirou sarro, aí você às vezes, até hoje, às vezes gagueja, não consegue, de repente, vir fazer um vídeo, alguma coisa assim, se mostrar, não consegue se expressar direito. A gente vai falar isso também um pouco no próximo chakra, que é o chakra da garganta, que tem muitas dessas informações que parece que trava aqui, que a gente não se comunica, não vai pra vida, tá? Tá muito ligado aqui com o chakra da garganta. Mas às vezes ficou lá atrás. Então, assim, gerou uma coisa presa aqui, mas gerou uma emoção. Então, tá vendo? Assim, tá no emocional, ainda está ligado com o coração, porque ficou uma mágoa, ficou um ressentimento que precisa ser trabalhado aqui. Então tem muito disso no coração, pra gente poder trabalhar também a nossa criança interior e deixar esses sentimentos mais leves. Quanto mais, então, perdão, liberação a gente der, mais fácil vai ficando pra gente poder subir e trabalhar os próximos chakras, tá? Eu acredito que seja isso. E no mais, continua sempre as mesmas orientações. Vamos trabalhar os chakras? Então, assim, a gente já viu, tem os alimentos, você sempre se alimentar com alimentos naturais, não estou nem falando, volto a falar de alimentos orgânicos, estou falando de alimentos que venham da terra mesmo, lógico, todos os cuidados, porque a gente sabe que, infelizmente, a nossa comida tem muito veneno mesmo, né? Já não é mais tão saudável quanto era antigamente, mas então, assim, todos os cuidados que a gente tem que tomar, mas se alimentar mais de coisas naturais, tomar sol, andar descalço, manter essa energia. E uma outra coisa que eu vi essa semana estudando, acho que eu até comentei no vídeo anterior sobre o plexo solar, trabalhar as frequências, né? Porque todo o nosso corpo é frequência, então tudo tem uma frequência. Os sons. Então na internet, se você procurar aí, eu achei bem legal, que às vezes é tanta informação e a gente esquece. Às vezes, na hora que for dormir também, procurar. Às vezes tá com alguma coisa que a gente tá sentindo que não tá muito bom, colocar algum mantra para poder ouvir. Procura uma frequência, ela chama frequências solfégio, frequências de cura. Você vai achar lá, ela tem uma numeração. Aí você procura lá, gente, em YouTube, como eu sempre falo. Pesquisa Google, aqui a gente tá no YouTube, vai no YouTube, o que você precisar
a gente encontra. É que às vezes a gente só não encontra porque o nosso foco não está nisso. A gente procura o que a gente está alinhado. Quando a gente abre um pouquinho e vai buscar outras coisas, um outro mundo, um outro leque de informações se abre. Então, é o que eu sempre falo, a gente pode construir, fazer um bolo ou fazer, sei lá, uma bomba que se você procurar na internet você vai achar. Então, é só aquele mundinho, né? A gente fala assim, cada um. Às vezes eu falo isso, as pessoas falam, ai, Luciane, como vocês acham? Quando eu falo que cada pessoa vive num mundo. Não é que a gente tá alienado, mas é que a gente estamos todos no mesmo mundo. Mas a gente, de acordo com as nossas preferências, de acordo com os nossos gostos, as coisas que a gente busca, a gente vai criando, vai vendo mais daquilo. Então, tudo que eu dou atenção, uma frase já é antiga, né? Tudo que a gente dá atenção cresce. Então, se eu costumo olhar determinado tipo de coisas, até eu vou falar assim, a inteligência artificial, o algoritmo das redes está cada vez mais avançado. Então, quando ele percebe que você precisa de determinado tipo de coisa, ele vai te dar mais daquilo. Aí você vai ficando sempre vendo mais ou menos as mesmas coisas. Então, se você gosta de determinados assuntos, vai vir mais disso pra você. Se eu gosto de determinados assuntos, vai vir mais disso pra mim. A outra pessoa vai vir, gosta de determinados assuntos, vai vir isso mais pra ele. Então, às vezes a gente tem dentro de casa, tá o marido, eu estou vendo uma coisa e ele está vendo as coisas, porque é nesse sentido que eu falo, de cada um tem o seu mundo, porque nós temos gostos diferentes, nós buscamos coisas diferentes e por isso, então assim, tudo que eu gosto vai vir mais daquilo pra mim, então eu acabo ficando vendo muito dessas coisas e ocupando meu tempo com as coisas que eu gosto. Até que eu dei espaço para ver uma coisa nova, essa coisa vai então passar a existir no meu mundo, aí eu posso buscar e receber mais informação disso. Mas eu tenho que geralmente sair daquela casquinha que eu me encontro e buscar. Então, às vezes chega, às vezes a gente está pesquisando, eles, lógico, é muito inteligente, às vezes até ele mesmo vai jogando, a própria internet vai te dando alguma coisa diferente, mas às vezes você passou por um canal, alguém falou alguma coisa, às vezes um amigo comenta uma coisa diferente, às vezes a gente entra por um vídeo e sai pelo outro, porque como não é uma coisa que a gente conhece ou dá muita atenção, às vezes não desperta muito naquele momento, a gente ignora, mas depois às vezes vem a informação de novo, até que aquilo realmente, ó, você decida, vou olhar, ou me chamou a atenção, às vezes a pessoa fala a mesma coisa, você ouve a mesma coisa, mas com uma abordagem diferente de uma outra pessoa, às vezes aquilo te chama atenção para aquele momento, porque falou com algo que tem significado para você, então a gente desperta o interesse de buscar, é nesse sentido que eu falo de cada um viver o seu mundinho, porque a gente estamos com um mundo de N informações, então vem sempre mais do mesmo, é nesse sentido, por isso que eu falo que a gente tem cada vez mais o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente procura, do que a gente se alimenta, vendo, ouvindo, sentindo, para que a gente comece a mudar as coisas mesmo, porque às vezes eu falo assim, desliga um pouquinho, televisão, sai das redes sociais, passear mais, às vezes fazer nem vou falar tô falando de exercício, seria ideal, mas como que eu vou fazer assim? Vou incentivar uma coisa que eu mesmo, muitas vezes, eu não faço. Mas às vezes sentar um pouco na cadeira lá fora, assim, no quintal mesmo, vai brincar com as crianças, sente o sol, sente o vento, quando a gente pode, vai ver o céu, alguma coisa, sabe, diferente, mas às vezes se desconectar um pouquinho daqui, essa coisa de ter aquele momento assim, pé no chão mesmo, ouvir, sentir uma outra coisa diferente que não é estar conectada com tecnologia, né? Se conectar com uma outra coisa, com esse risco de ter um pouquinho mais de paciência, não precisa de muito, né? Eu falo principalmente, eu vejo assim com as crianças, com os nossos pais, às vezes a gente tem às vezes menos paciência, né? De ouvir, de sentar e a gente passando aqui, né? Hoje é dia 7, né? Toda vez que gera assim uma morte igual da Marília, né? Que assim gera uma comoção, né? Assim grande quando a gente fala assim, aí você começa a repensar um monte de várias outras coisas, né, gente? Então assim dá mais valor então à vida, realmente ser mais grato pelo que a gente tem. Eu acho que a gente tem que ter desejos, temos ambições, temos coisas que a gente deseja conquistar, mas o caminho, né? A caminhada para conseguir isso. Quem tá com a gente, olhar mais essas pessoas, porque a gente nunca sabe quando vai ser realmente a última vez, onde vai ser a despedida, onde que acaba, né? E é isso, eu acho que do chakra que eu tenho pra falar é isso daí. A gente tem uma percepção de como nós estamos nessa vida, sempre lembrar disso, que tem, além do que a gente vê, nós somos um campo de energia, a gente atrai
para nós também coisas positivas e às vezes coisas negativas, não vem só de fora, né? Que a gente fala assim, mexe muito com o nosso livre-arbítrio e o nosso vitimismo também. Muitas vezes acontece, não tá vindo só de fora, não é a pessoa de fora que tá mandando energia. Às vezes a gente que tá emanando uma coisa que tá uma tristeza e acaba atraindo um campo de coisas que às vezes não agradam a gente, mas a gente também tem uma conexão com isso. Então, é o que eu sempre falo, eu não posso mudar o outro, não queira mudar o outro, a gente vai sofrer, mas eu posso mudar em mim o que ressoa com essas coisas que não me agradam, que está em volta. Uma vez que eu tomo consciência disso, eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar fazendo, me alimentando melhor, fazendo caminhada, curtindo mais a natureza. Eu posso olhar para isso, eu posso buscar uma terapia, eu posso fazer. E aí tem N coisas. Eu falo nesse campo, para que você entra, coisas que estão mais afim, que a gente acredita mais, outras a gente acredita menos, mas você tem que validar. Mas começa a ter um outro universo que pode te ajudar também de outras maneiras. E eu acho que isso é importante a gente também sempre falar. Que às vezes a gente acha que não tem solução. E às vezes aqui, ó, tem muitas coisas que eu falo assim, lógico, tem profissionais maravilhosos, estudaram e eles cobram por isso. Porque é a função deles, assim, como se você vai no médico, vai receber. Então, assim, se cobra por tudo, mas. E é justo pagar, porque é uma correspondência, né, entre dar e receber, você gera equilíbrio para a vida. Mas realmente aqui na internet tem muitas pessoas que fazem N trabalhos gratuitos, ativação de chakra, gente. Se vocês forem pegar aqui, se você joga na internet, tem muita coisa com música que pode ser utilizado, N formas de fazer equilíbrio dos chakras, mas as mais básicas, eu falo assim, não fica procurando às vezes coisa assim, o simples funciona. Às vezes eu falo assim, procurar coisas que eu vou no complexo porque eu não acredito que só se alimentar direito, se eu usar uma pedra, se eu fazer um mantra, vai resolver minha vida. Talvez não resolva a vida, mas que vai te ajudar a melhorar em algum ou alguns campos da sua vida, eu tenho certeza que vai. Então, assim, às vezes começa pelo simples, começa por onde não mexe no seu bolso, começa pelo como você pensa, como que você sente, por coisas simples, como às vezes ouvir alguma coisa, fazer algo por você mesmo que vai melhorar com certeza em algum aspecto da sua vida. Assim, então usa o que já tem na mão, não fica inventando. Na hora que puder, lê sobre terapias alternativas, lê sobre ferramentas que possam ajudar, aí pega o seu dinheiro e vai investir. Mas enquanto a gente está nesse pesquisando e vendo e descobrindo muitas coisas, tem N coisas aqui na internet que é já de graça. Traz conhecimento para nossa vida. E é isso, gente. Sobre o chakra do coração, até o próximo vídeo. Eu continuo falando agora, o próximo vai ser o chakra da garganta. Por hoje é só, espero que todos vocês fiquem bem. Gratidão e até uma próxima, tá?